Aqui na página index, eu vou inserir um custom state. Vou chamar ele de carregamento de barra, carregamento bar, tá? E ele vai ser do tipo número, certo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão da Rincão Informática no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A gente está a partir desse momento começando mais uma aula de plataformas no Code. E aqui na plataforma do Bubble, nós hoje vamos aprender a inserir uma função de barra de progresso, aquelas barras de loading que a gente vê nos aplicativos. Nós vamos inserir uma barra de carregamento de load, né? Aqui no nosso sistema de login do Barbershop, né? Que a gente já tem o aplicativo do Barbershop. Esse aplicativo é para a gente aprender Custom State Time Slot, tá? Tem a playlist lá no canal. Acessa lá que é muito show de bola essa série que a gente fez. Então nós vamos colocar aqui, quando a pessoa fizer efetuar o login, ele vai mostrar uma barra de carregamento e depois redireciona automaticamente para a página em questão de agendamentos, tá? Essa é uma função simples de fazer a configuração. Ela trabalha com custom states e com condicionais e dá um elemento visual que agrega valor ao teu aplicativo, tá? Então a gente vai aprender hoje o princípio de funcionamento de uma barra de progresso, né? Uma progress bar, uma barra de sistema de load, de carregamento. Para começar essa aula de hoje, a gente vem aqui nos plugins, ó, e vamos instalar um plugin chamado Progress Bar, do Bubble mesmo, tá? Então a gente instala ele, volta aqui na nossa design de layout da nossa aplicação e eu vou inserir ele aqui, ó, embaixo do sistema de login, aqui do botão de login, tá? Eu vou deixar com a mesma altura aqui para ficar parecido com o layout, tá? A gente tira a limitação de tamanho e a gente coloca a altura com 45 também, né? E o Progress Bar Login, vou renomear Progress Bar Login, tá? E aí eu vou colocar os arredondamentos do canto dele de 5 para manter igual aos outros e vou deixar sem barra, sem borda. Ok? Então, por enquanto a gente fica assim, ó. Ele está aparecendo aqui. Tá? Ó, já aparece aqui com o valor de 0. Tá? Só que a gente vai deixar ele para colapsar, quando ele não estiver visível, e a gente vai deixar ele sendo invisível. Tá? Aqui na página index, eu vou inserir um custom state. Tá? Vou chamar ele de carregamento de barra, carregamento bar. Tá? E ele vai ser do tipo número, certo? E na barra de progresso aqui, tá? No Progress Bar, eu vou inserir um custom state que vai se chamar visibilidade barra e ele vai ser do tipo yes ou no. Tá? Agora a gente vai entrar com uma condicional aqui, ó, no nosso workflow general do every 5 seconds, tá? A gente vem aqui, ó. A gente muda para cada 1 segundo. Tá? A gente vai dar um set state aqui, ó, element actions, set state do index, tá? Carregamento bar, e o valor dele vai ser dispage, carregamento bar, mais 5, que a gente vai agregar, vai somar mais 5 no carregamento da barra, ela começa com 0, então ela vai somar de 5 em 5, tá? Só que isso só vai acontecer quando dispage, o custom state carregamento de barra, for menor que 15. Ele soma de 5 em 5 até 15. Tá?
A gente copia isso aqui, cola. E aqui a gente vai somar mais 15. Tá? Isso só vai acontecer quando ele for maior que 15 e despeje, carregamento bar, for menor que 55. Vamos colocar assim, tá? Vamos colocar 60 aqui, para ele ficar um pouco mais rápido o carregamento dele. Aí a gente copia essa condicional, cola. Aqui vai ser de 20 em 20, tá? Despejo, carregamento mais 20. E a gente limpa aqui, vai ser quando despeje, carregamento bar for maior que 60 e despeje, carregamento bar for menor que 100. Tá? Que 100 é o limite. Tá? Então, a cada 1 segundo, ele vai fazer essa configuração de carregamento da nossa barra de progresso. Tá? Ela não vai ficar o tempo todo nisso não, porque isso aí ia consumir o nosso servidor e a gente ia trabalhar só para poder pagar o uso de servidor na precificação nova do Bogo. Tá? Ele só acontece quando a gente startar ele. E quando o elemento for escondido, né, der um hide no elemento, essa função para. Então só vai funcionar durante o carregamento da barra, beleza? Para esconder a nossa barra, depois que ela estiver visível, a gente tem que entrar com uma condição aqui. Ó. Quando uma condição é verdadeira. When the condition is true. Tá? Quando? Todo tempo ela vai ser verdadeira. Quando o dispage, né, que é a página index, o custom state carregamento de barra for maior ou igual a 100. Tá? Isso vai ser uma condição verdadeira. O que ele vai acontecer? Ele vai dar um element actions, ele vai dar um hide no progress bar. Ó. Cadê ela? Progress bar login. Tá? Por enquanto não está aparecendo nada. Tá? O próximo passo agora é a gente vem na barra de progresso e coloca uma condicional nela de que quando o progress bar, visibilidade barra for yes, então ele é visível, tá? Esse elemento é visível. E o conteúdo que vai aparecer, a porcentagem aqui, a gente tem que puxar ela de forma dinâmica, correto? E a gente vai puxar ela para que ela efetue o carregamento nessas configurações que a gente fez aqui agora. Ó. Tá? Então ela tem que ter o conteúdo dela de uma forma dinâmica, que vai ser o index, a página index, o carregamento bar, certo? Quando a gente clicar no botão de login, a gente vem com set state aqui, ó, element actions, set state, a gente vai na barra de progresso, progress bar, o custom state, visibilidade, e o valor dele vai ser yes. Para a gente apresentar ela primeiramente quando a gente clicar no botão de login. Em seguida, a gente vem com mais um element actions ou outro set state, que é da página index. O custom state carregamento bar, a gente vai setar o valor dele para 0, para ele começar com 0. Tá? Vem aqui agora, vou inserir um... Antes de inserir, a gente vai, depois disso aqui, a gente vai dar um log the user in, account log the user in, tá? A gente vai logar o usuário depois dele fizer esses dois states, input login e-mail, seu valor, né? E input password, login password, o seu valor. Input login password, o seu valor. Então essa é a função que ele vai fazer quando a gente clicar no botão de login aqui. Tá? Eu vou entrar com um novo input aqui, ó. Eu vou colocar embaixo dela. Posso colocar por último aqui, não tem problema. Tá? Vou centralizar input soma progress bar. Vou chamar ele assim, tá? E a condicional dele vai ser o seguinte, ele vai nascer invisível, tá?
Vou deixar visível por enquanto, tá? Para a gente ver a função. Vou deixar ele colapsado, porque depois ele vai ficar invisível, tá? E a condicional dele vai ser o seguinte, ó. Vamos tirar aqui a formatação padrão dele. Vamos remover essa condicional. Quando o custom state de index carregamento bar for 100, for maior ou igual a 100, tá? Não é isso 100, maior ou igual a 100, a gente vai dar um conteúdo inicial nesse input aqui. O valor dele inicial vai ser 120 como exemplo, tá? Então, quando a progress bar chegar em 100 no carregamento, ele vai dar um conteúdo inicial aqui, o valor 120. Vamos visualizar aqui se está funcionando. Deixa eu cadastrar uma conta aqui. Eu estou fazendo essa função em cima do sistema de login, tá? Você pode aplicar isso onde você quiser, até em outras funções, como você for cadastrar um produto, você tiver um aplicativo de banco, se você estiver logando o seu usuário no banco, ou qualquer outra coisa, você pode inserir essa função, esse elemento visual de barra de progresso, tá? Então vamos lá, vamos fazer um cadastro novo aqui. Anderson. Então, contato, vamos fazer um contato aqui. Tá, só que esse input aqui de contato está mostrando como password, não é password, é texto. Vamos corrigir isso aqui, tá? Quando a gente clicar no botão cadastre-se, eu acho que tem que mudar aqui, tá? Sign up the user. Contato, já está certo. Vamos só agora fazer de novo aqui o cadastro. Esse e-mail já está em uso. Vamos ver outro aqui então. Rincão 01. Cadastrou, tá? E logou aqui no sistema. Agora vamos pelo sistema de login aqui. Vamos testar aqui. Mostrou a barra, carregou, parou no 15. Deixa eu ver, conferir aqui. Cada um segundo. Ele vai somar 5 até enquanto ele for menor que 15. Depois ele vai somar 15 quando ele... Espera lá. Vou limpar isso aqui. This page, carregamento bar. For maior ou igual a 15. E aqui, maior que 60, menor que 100. Deixa eu ver se fica certo agora. Ó, passou, está carregando. Quando chegar no final, ele mudou o input, o valor para 120 aqui e deu um hide na barra de progresso, que é a configuração aqui. Ó. Quando essa página, o custom state carregamento for maior ou igual a 100, ele dá um hide na barra de progresso. Então funcionou aqui e ele já está logado também, tá? O que a gente faz como próximo passo aqui? Ó? A gente vai inserir mais uma condição verdadeira. Quando uma condição é verdadeira? When condition is true. Em vez de ser o tempo todo, como está na outra, é just once. Apenas quando, tá? O input soma de progress bar, o seu valor is 120, né? O que acontece quando for esse valor? A gente dá um navigation, go to page, agendamentos. Ou seja, primeiro ele faz o carregamento aqui, tá? Da barra. Quando ele chegar no final, ele vai mostrar o valor de 120 nesse input aqui, e aí, com essa condição sendo verdadeira, ele redireciona
Tá vendo? Ele já fez automático, ó. Agora vamos fazer o seguinte aqui. Aqui quando a condição for verdadeira, né, do progress bar, o valor dela for 120, quando o input soma total, progress bar, o seu valor for 120, ele vai para a barra de agendamentos. Tá? Vamos colocar mais uma camada aqui, is 120, né? Current user estiver logado. Aí ele vai para a página de agendamentos. Deixa eu visualizar aqui. Não está logado, então ele não tem que ir direto para lá, tá? Senão ele fica no loop infinito. Deixa eu aguardar alguns segundos aqui para poder testar isso. Então, 01@gmail.com. Ele está mantendo o 120 aqui, ele não tem que manter o 120. Vamos ver. Agora foi de forma correta. Tá? Deve ser algum bug aqui. Nós precisamos colocar mais uma condicional aqui, ó, no carregamento do set states, tá? Que vai ser ele vai fazer essa função de state aqui apenas quando, tá? Acho que é index, carregamento de barra, né? Constant state não estiver vazio. Então isso ocorre quando ele obedecer essa condicional, tá? Se estiver vazio ele não faz e aí ele não vai somar aqui o 120 para poder entrar outra condicional de redirecionar logado para a página de agendamentos. Vamos fazer uma função aqui, ó. Então, vamos testar a função. Está fazendo aqui, né? Se você achar que está demorando muito a barra de carregamento aqui, você pode alterar os valores aqui, tá? De a cada 1 segundo, colocar para 20 para que ele carregue mais rápido. Se você perceber, eu coloquei ele para carregar lentamente de 5 em 5, depois de 15 em 15, depois de 20 em 20. Se a gente mudar, por exemplo, aqui ó, de 20 em 20 e aqui de 25 em 25, ele vai carregar mais rápido também. Tá? Agora eu vou dar um logout aqui. E ele não retornou com valor de 0. Tá? A gente pega esse input aqui, ó, dá um hide nele, né? Para não ficar aparentável, e desabilita ele. Pronto, aí fica normal aqui, dá um colapse nele. E para terminar, vamos colocar umas cores nessa barra de progresso. Tá? Cadê o nosso progress bar aqui? Ó? Vamos colocar condicionais de cor nela. Tá? Como que a gente faz isso? Quando index ou this progress bar, visibilidade, não. Quando é o index mesmo, tá? Não é o progress bar, não. Index, carregamento de barra for menor que 20, a gente dá um progress bar color, coloca uma cor vermelha aqui. Copia essa condicional, cola. Quando for maior que 20 e index carregamento bar for maior que 20 e menor que 40, ele vai ter a cor amarela. Copia essa condicional, copia, cola aqui. Quando for menor que
maior que 40 e menor que 70, ele vai ter a cor verde. Cola de novo essa condicional e quando ela for, limpa aqui, quando, cadê index, carregamento bar for maior que 70, a cor dela vai ser azul. Vamos visualizar? Ele já foi direto e não mostrou as outras cores. Então vamos voltar aqui, ó, para de 5 em 5, aqui para de 15, né? Vou colocar de 10 só para a gente visualizar as cores, tá? E aqui de 15, de 20. Vamos de novo aqui. Beleza, pessoal? Então assim a gente termina essa aula, né? De um elemento visual de barra de progresso para a gente inserir nos nossos aplicativos feitos na plataforma do Bubble. Eu usei esse exemplo aqui para um sistema de login. Você pode colocar o tempo que você quer que ela apareça de acordo com as configurações do Custom State lá, mais a somatória. Lembrando que ele vai somando os valores dentro do Custom State, os números que a gente colocou, né? Por isso que o nosso Custom State é do tipo Number. Também pode ser utilizado para qualquer outro tipo de aplicação que você queira colocar esse elemento visual, tá? Tem outras barras de progresso lá como plugin. Você também consegue fazer isso com outros elementos visuais, tá? E você pode construir da maneira que você quiser, mas o princípio de funcionamento é esse, com Custom State com condicionais. Se a aula de hoje valeu o teu joia, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe e interaja conosco, entendeu? Deixa aí nos comentários do vídeo aí embaixo aí, a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de conteúdo de aula. Essa aula hoje quem pediu foi o Clécio, tá? E se valeu o seu like, compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a conteúdo e tecnologia ao alcance de todos. Se não for inscrito, por favor, se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada, ativa o sino das notificações, vai estar me incentivando a trazer conteúdo novo semanalmente para vocês. E se quiser apoiar a gente de uma forma um pouco mais abrangente, tem lá o botão de Seja Membro, se torna membro do nosso canal, uma assinatura mensal de R$3, um valor muito irrisório. Se quiser fazer também alguma doação Pix, também qualquer valor é bem-vindo. Tá? E você vai estar me ajudando de verdade, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.